Hoje eu vou mostrar como editar e configurar um editor de texto para o Vue.js, que nesse caso é o QEditor. Então, com ele você vai poder colocar um texto, um text area, que pode deixar um texto em negrito, um texto em itálico, sublinhado, entre outras configurações. Beleza? Então, para isso eu já tenho um projeto aqui em Vue rodando, um projeto novo, e a gente vai realizar a instalação aqui do plugin. Então eu vou vir aqui no Visual Studio, então tem um projeto novo, vou abrir aqui o console, e aqui eu já deixei pronto o comando npm install Vue QEditor. Dando Enter aqui, ele já vai começar a instalação desse plugin. Pronto, depois que o plugin está instalado, a gente vai precisar configurar ele, e eu vou fazer isso globalmente. Então eu vou vir aqui no meu main e vou importar. Eu vou fazer um import Vue QEditor from Vue QEditor, certo? Ele também requer a importação de um arquivo CSS, que eu já deixei pronto aqui, só vou pegar ele. Ele tem alguns temas disponíveis, acho que são 3, eu vou usar esse daqui mesmo. Depois que eu coloquei o CSS, eu vou registrar esse componente aqui na aplicação. Então vou dar um view.use QEditor. Beleza, aqui a gente já está pronto para usar esse plugin. Beleza? Então para isso agora eu vou criar um outro componente aqui. Ó. Então no app ele está mostrando aqui essa imagem. Eu não quero ela, que é a logo do Vue. E está mostrando Hello World. Eu também não quero ele. Mas eu vou duplicar ele aqui. Vou só dar um Ctrl C, Ctrl V. Apertar F2 para renomear. Eu vou criar aqui, ó, Vue QEditor Component. Vou copiar o nome dele, que aí eu vou trocar aqui no name. Ó. Beleza? Aqui eu vou limpar tudo isso aqui primeiro. Vou tirar essa própria que eu não preciso mais dela. E esse CSS eu também não preciso dele. Depois eu vou colocar um outro. Pronto. Então, eu já vou pegar o CSS para colocar aqui. Eu não vou mostrar o CSS em si, que ele é bem simples. Eu só tenho um botão aqui, um pouco estilizado. Depois eu vou mostrar para vocês. E aqui eu tenho duas classes para poder colocar o meu QEditor aí no centro. Então eu vou copiar essa classe aqui, vou criar uma div. Eu vou criar agora uma outra div. Só que não vai ser essa classe, vai ser só QEditor. Beleza. Aqui agora dentro dessas duas divs eu vou colocar o componente do Q em si. Então, QEditor. Beleza, eu vou fechar ele. E aqui para ele funcionar, eu só vou colocar um vmodel. Então, vou colocar content HTML. Beleza. Então, como eu coloquei essa variável aqui, eu preciso definir ela dentro do data do meu Vue. Data return. E declarar ela aqui, essa variável, porque aí agora sempre o Vue vai reagir às mudanças dessa variável. Então, vou declarar ela vazia mesmo. Beleza? Então aqui já está pronto, certo? Eu criei o componente aqui, falta eu importar ele. Então, eu vou tirar o componente de Hello World e vou colocar o componente que eu criei. Então, aqui no app, vou trocar aqui, aqui. E aqui eu vou utilizar o componente. Então, beleza, já deve ter trocado aqui. Pronto, agora já está aparecendo aqui, ó, o QEditor, a gente já pode editar o texto, colocar marcação, legal. Então, agora eu vou colocar também aqui dentro do meu componente do Vue QEditor, e dentro mesmo eu vou colocar um botão. Vou colocar um button, com type submit nele, vou colocar uma classe que vai ser essa classe aqui, botão save. Deixa eu fechar o botão aqui. Vou colocar um texto nele e salvar. Beleza. Então, ó, já tem meu botãozinho estilizado. Agora para ele eu vou adicionar uma ação. Vou
adiciona uma ação de clique nele só para eu salvar o valor do meu vmodel no local storage. Então vou colocar um método aqui, saveText, e aí para isso eu preciso declarar o método. Declarei ele aqui, então o que eu vou fazer nele? Eu vou pegar esse content e vou salvar no local storage. Então eu vou dar um local storage.setItem, colocar content mesmo, this.content.html, porque aí eu vou salvar no local storage só para simular como se eu estivesse salvando em algum banco de dados. Aí você pode salvar em qualquer banco de dados, seja um MongoDB, um Postgre, MySQL, qualquer banco ele vai suportar normal, beleza? Então vamos ver na tela como que já está isso. Então, aqui eu já tenho o meu componente, eu vou abrir meu console. Beleza, ó, então aqui eu já estou no meu local storage, então quando eu digitar um texto, eu vou colocar esse texto aqui como negrito e vou colocar esse outro texto aqui como marcação aqui. Beleza, quando eu clico em salvar, ele já vem e salva aqui no meu local storage, ó, o HTML do texto. Então ele salvou um parágrafo, ele salvou o strong, que é o negrito, ele fechou o strong, salvou o parágrafo, pulou a linha, deu BR e marcou um blockquote aqui. Então, esse editor, você já vai conseguir personalizar ele como se fosse um Google Docs. Então, e isso abre um leque muito grande de possibilidades. Então, você poderia personalizar um e-mail aqui, você poderia personalizar um artigo para blog, qualquer coisa do tipo. Beleza? Esse editor ele tem algumas variações também. Então, por exemplo, assim, ó, aqui, tá vendo que o placeholder está em inglês? A gente consegue personalizar essa parte, fazendo dessa seguinte maneira. Ó. Aqui eu vou colocar uma nova variável, que o options, que ela vai ser um objeto, certo? E aqui dentro dele eu posso personalizar, por exemplo, o placeholder. Vou colocar digite texto aqui, certo? E para declarar esse QOptions aqui do QEditor, vou criar uma prop chamada options, uma prop que o QEditor aceita para a gente passar essas opções. Então, options, e aqui eu vou passar a variável QOptions. Então vocês vão ver que antes, quando estava o texto em inglês, agora vai estar esse texto aqui do placeholder em português. Digite um texto aqui. Ó. Certo? E tem outras personalizações que dá para fazer. Então, por exemplo, teoricamente no sistema, talvez eu não queira usar todas essas opções. Eu consigo configurar as opções que eu quero aqui. Então, para isso, eu vou ter uma outra variável aqui, toolbar options, que ela vai ser um array. E aqui eu vou passar algumas opções. Então vamos supor que eu quero só as opções de negrito e de itálico. Vou colocar aqui bold e italic. Vou pegar esse toolbar options, colocar aqui no QEditor, colocar mais uma propriedade, vou colocar modules. E aqui dentro eu vou colocar toolbar e passar essa variável toolbar options. Então ele vai configurar essa toolbar nos módulos aqui do QEditor. Esqueci de colocar o this aqui. Pronto, ó. Então vocês veem que aqui ele já colocou bem menos opções aqui nessa toolbar. Tem algumas opções a mais aqui, mas é porque ele ainda pega com o padrão. Beleza? Então o Kill aqui dá para você configurar ele de muitas outras maneiras. Então essa toolbar você consegue configurar primeiro essa parte de texto, depois dá para configurar a parte de imagens. Então tem uma gama muito grande aí de configurações. Beleza? Então é isso. Muito obrigado.